Então, a indústria não mostra tudo o que sabe sobre a criação e a promoção do conhecimento médico, visto o caso do Vioxx. O Vioxx é essa medicação que foi lançada, aprovada, mas a indústria escondeu alguns estudos que mostravam um efeito deletério dele no coração, no sistema cardiovascular. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mais algumas razões para a gente se preocupar. Desde a graduação, desde a faculdade, os médicos, farmacêuticos, odontólogos são expostos à indústria farmacêutica. Tem faculdades hoje em Buenos Aires que as próprias plaquinhas indicativas das salas têm o logo da indústria farmacêutica, o logo da Pfizer, o logo da Roche. Né? Que interesse tem a indústria em produzir, em financiar o estudo dos estudantes de medicina, farmácia, odontologia? Durante a graduação, se torna normal o estudante vê o médico recebendo o representante da indústria. Faz parte, aquilo não é discutido, é feito de forma crítica. Né? Se vê o médico distribuindo, o professor distribuindo a amostra grátis, se deixa o representante da indústria entrar em hospitais de ensino, por exemplo, o HU aqui na UFSC, que ainda recebe representantes da indústria farmacêutica. Em contrapartida, hospitais como o GHC, Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, Hospital de Clínicas, já começa a ter medidas restritivas, porque se sabe da influência que tem o representante da indústria farmacêutica na prescrição de medicamentos e muito mais desde cedo na graduação, na formação desses médicos. Né? Outra razão para se preocupar. Uma propaganda de um jornal de agosto de 2011. Sociedade de Cardiologia aprova até hambúrguer. Uma marca desse alimento industrializado, geralmente riscado do cardápio daqueles que procuram hábitos mais saudáveis, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. No site da entidade é possível encontrar as razões para essa curiosa distinção. O produto teria baixo teor calórico e reduzido teor de gordura e sódio. Ou seja, sociedades médicas com a indústria de alimentos. O que leva, que interesse tem, né? Não existe base nenhuma para acusar ou querer dizer que está errado ou certo, mas é algo para se pensar. Por que a Sociedade Brasileira de Cardiologia põe um selo numa marca de hambúrguer, em detrimento de outra? O que interesse tem nisso? Né? Então, essas coisas para a gente pensar. Outras notícias. Obama, janeiro de 2011. 2012, desse ano. Obama quer investigar folha de pagamento de laboratórios. Empresas farmacêuticas serão obrigadas a revelar médicos que recebem dinheiros por consultoria da indústria. 1 em cada 5 estudos médicos tem autor indevido. Ou seja, 1 em cada 5 artigos científicos das principais revistas médicas do mundo tem problemas de autoria. O dado é de um estudo da Associação Médica Americana que analisou 6 periódicos de prestígio, aqueles que a gente vinha falando. O Annals of Internal Medicine, o JAMA, Lancet, Nature Medicine, New England, PLOS Medicine. Foram encontrados casos de autores fantasmas, ou seja, que participaram do trabalho, mas não são citados, ou indevidos, que assinam a pesquisa sem ter contribuído. Coisas para a gente se preocupar. A influência da indústria farmacêutica ela vai além, inclusive, do médico, do prescritor e do consumidor. E ela se coloca também no Congresso Nacional. A Interfarma é a Associação da Indústria Farmacêutica e Pesquisa, como se fosse o sindicato da indústria farmacêutica. Ela bancou, por exemplo, em abril de 2011, viagem para os Estados Unidos para 18 deputados federais. O que isso influencia? Por exemplo, quando lança-se uma lei, né, a Anvisa, que é a agência reguladora, baixa uma normativa que medicações como dipirona, paracetamol, aspirina não poderiam estar disponíveis no balcão, nas gôndolas das farmácias, por exemplo, para tu ir lá com uma cestinha e pegar a medicação, e isso deveria estar atrás do balcão para que o farmacêutico responsável pudesse dispensar essa medicação. Existe um lobby imenso da indústria farmacêutica que no Congresso, dentro do governo federal, dentro do governo estadual, dentro dos governos municipais, trabalha para que esse tipo de lei não aconteça. Tanto que essa lei caiu, hoje está de novo disponível, inclusive se quer colocar em mercados, alegando, por exemplo, o livre acesso das pessoas à medicação. Porém, se esquece que, se pegar dados do CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, a principal causa de intoxicação é o uso inadequado e indevido de medicamentos de venda livre, como o paracetamol, o famoso Tilenol, a dipirona, né? Todos esses medicamentos que em qualquer farmácia, inclusive mercado, você compra. Existe um termo para medicalização chamado disease mongering, que seria a ideia de vender doenças. Então, a indústria também, no marketing, na sua promoção farmacêutica, acaba criando doenças. Por exemplo,
É a ideia de alargar o conceito de doença voltado ao lucro. Menopausa. Menopausa não é uma doença, virou uma doença. Por muitos anos se usou inclusive um tratamento para isso que se chamou doença, que era a reposição hormonal. O que se descobriu com o passar do tempo? Que mulheres que faziam reposição hormonal tinham maior risco de eventos cardiovasculares, maior risco de alguns tipos de câncer. Hoje se usa de forma extremamente restrita. Osteoporose é uma doença? Não é uma doença, é um fator de risco. Hipertensão não é uma doença, é um fator de risco para tu ter um problema cardiovascular. Colesterol elevado é um problema? Hoje em dia, o que leva hoje pessoas de 20, 30 anos fazerem exame de colesterol? Sem necessidade. O que leva a isso? Muitas vezes a prescrição de uma medicação para reduzir colesterol, que vai trazer mais malefício do que benefício. Então se cria uma fobia, né, nacional. Quem não tem medo do colesterol? O medo de ter uma dislipidemia, o colesterol alto no sangue. Se a gente for olhar, quem tem necessidade de rastrear, quem está assintomático, não tem pressão alta, não tem diabetes, quem precisa fazer um exame de colesterol? Mulheres, talvez, a partir dos 45 anos, de 5 em 5 anos, só o colesterol total para incentivar a mudança de estilo de vida. Homens, talvez, a partir dos 35 anos, de 5 em 5 anos. Mas pessoas de 20 anos, às vezes até crianças, são submetidas a esse exame baseados em informações científicas que falham no seu poder de evidência, né? Então, são coisas a gente pensar. Síndrome do intestino irritável. É uma doença? É. Tem algum exame que prove ela? Não, é uma doença de exclusão. Tu tirou todas as outras doenças, bom, só sobrou essa, vamos dar esse nome. Síndrome das pernas inquietas, disfunção sexual feminina, transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM, ganha um nome científico. Inclusive, se lança a velha fluoxetina com um novo nome, Sarafen, nome comercial, para tratar o transtorno disfórico pré-menstrual. Então, coisas que a gente tem que estar atento. Uma campanha grande de disease mongering que acabamos de ter agora mundialmente foi o Outubro Rosa. A mamografia está sendo amplamente questionada como exame de rastreamento, principalmente antes dos 50 anos. Mulheres assintomáticas, sem fatores de risco, sem morte de câncer de mama na família, sem nenhuma nodulação presente, não deveriam se submeter a uma mamografia antes dos 50 anos e deveriam ser informadas que mamografias dos 50 aos 69 anos, de 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, são um risco de ela ter, inclusive, parte da mama retirada sem ser um câncer. Isso são estudos que estão aí. Mas o que se faz? Outubro Rosa, Ponte, Ercílio Luz é rosa, todo mundo é rosa, vamos prevenir o câncer e fazer mamografias. Na Dinamarca tem um estudo que está se questionando, inclusive, se a mulher deveria fazer mamografia dos 50 aos 69 anos. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer. Atualmente as diretrizes apontam que sim. Mas antes dos 50 anos, nem pensar. Uma mulher se submetida a uma mamografia sem necessidade. Eu falo mulheres assintomáticas, sem nenhum sintomas. Isso causa iatrogenia. Isso provavelmente vai causar mais dano do que benefício. E uma campanha dessas, ela serve mais para criar o medo generalizado. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, autoexame de mama, incentivar que a mulher faça o autoexame é iatrogênico. Já está amplamente provado que não se deve fazer isso. Porque ela vai provavelmente localizar lesões que vão evoluir, vão levar ela a uma consulta médica, provavelmente vão chegar sem evolução. Não estou dizendo que a mulher não deva se conhecer, tocar o seio, conhecer como que é o seu corpo, que na avaliação que ela tenha regularmente com a sua equipe de saúde da família, o seio não seja avaliado. Mas incentivar autoexame de mama é contraindicado. Vocês todos têm o Duncan no consultório. Duncan é um livro de consulta médico, né, muito divulgado. O próprio Tratado de Medicina de Família, procurem. Ali, desde a época que o Duncan foi lançado, já se fala que o autoexame não deva ser realizado. Por que campanhas nacionais ainda insistem, sem evidência científica, dizer que o autoexame deva ser feito? Agora a gente vai entrar nas modalidades de promoção da indústria farmacêutica. Como a indústria farmacêutica promove os seus medicamentos e como eles chegam até a gente. Num primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte. Bom, só mais 5 minutos. Eu vou tentar, talvez a gente vai pular um pouquinho dos 20 minutos, mas enfim. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, os profissionais de saúde são seres humanos, eles são vulneráveis à publicidade, apesar de acreditarem que são invulneráveis. Ou seja, o médico ele tem pouco tempo e tem que tomar uma decisão pragmática. E ele acredita que aquela caneta que ele tem, aquele bloco que ele tem, não traz para ele, não influencia ele na prescrição. Esse é um estudo feito com residentes em 2001, num hospital geral americano. Se perguntou para o residente de medicina,
interna. Quanto os representantes da indústria influenciam na sua prescrição? 61% disseram que nada, 38% um pouco e 1% um monte. Para esses mesmos residentes, se perguntou o quanto eles, os representantes da indústria, influenciam na prescrição dos outros médicos. 51% disseram que um monte, 33% um pouco e 16% não. Então, o médico, de um modo geral, ele acredita que a indústria farmacêutica não o influencia. Esse gráfico mostra, por exemplo, assim, quando a gente tem, por exemplo, a pressão alta, a gente sabe que existe uma primeira medicação que deva ser iniciada, que é a mais estudada, que é a primeira linha. Quando a gente tem amostras grátis de uma segunda linha disponível na gavetinha do médico, que sai mais? Sai mais a amostra grátis, que não seria a primeira indicação do tratamento. Sai mais aquele medicamento que não seria a primeira indicação. Então a presença da amostra grátis também causa viés na prescrição. É uma coisa a se refletir. Propaganda de medicamentos de venda livre. Por exemplo, tosse, esse medicamento, Benelin, é algumas propagandas em espanhol. Né? Tosse persistente, garganta feita em pedaços. Benelin, máxima efetividade para cada tipo de tosse. Quem minimamente conhece, trabalha na saúde, sabe que a tosse existem uma série, é um sintoma de uma série de doenças. Desde as mais leves, de um resfriado, né, o mais comum, até uma tuberculose, até alguma pneumonia, por exemplo. Né? Como que um xarope se afirma numa propaganda diretamente ao consumidor que ele tem máxima eficácia e efetividade para cada tipo de tosse? Por exemplo, Alfacor 81, qualidade de cardioproteção ao alcance de todos, ou seja, famoso AS. A indicação do uso do AS é restrita para algumas pessoas. Idosos, por exemplo, têm muito risco de tomando AS, ter um sangramento gastrointestinal, parar numa emergência, ter que fazer uma cirurgia até morrer. Então se usa AS para algumas pessoas com algumas indicações. Mas quando se faz uma propaganda de venda livre, por exemplo, uma propaganda numa revista de circulação nacional, que se fala a favor ao uso da aspirina, se incentiva que a pessoa vá lá, compre a aspirina e ela está pensando, estou protegendo meu coração. Muito pelo contrário, muitas vezes ela vai estar incorrendo no risco de ter um efeito colateral. Publicidade em revistas médicas. Várias revistas médicas têm publicidade de medicamentos. Enquanto seus pacientes pensam num corpo bonito para o verão, você pensa num corpo saudável para a vida toda. Xenical, uma medicação usada para emagrecimento. Se usa muito de, por exemplo, jogador, essa é uma propaganda americana, um jogador de beisebol famoso, né? Vendendo um medicamento chamado Prinivil, que é o Lisinopril, que é parecido com o famoso Captopril, Enalapril, né? Da mesma classe. Então, botam lá o medicamento e o ator vendendo. Quando a gente lê as entrelinhas, a gente lê ali que o autor não é hipertenso e não está tomando aquele medicamento. Então, o marketing, né, quem já teve contato com publicidade e propaganda sabe que o marketing ele tem diretamente uma influência no consciente e no inconsciente de quem consome. E nesse caso, o marketing serve para a venda de uma medicação. Né? Publicidade em sites da internet, ou seja, calcule seu risco cardiovascular e lá embaixo já prescrevendo a medicação que você deve usar. Piridium. Algumas mulheres já devem ter entrado em contato. O famoso Piridium. Começou a arder para urinar. Vou na farmácia, o farmacêutico vende o Piridium. Piridium é uma medicação que não tem nenhuma comprovação de fazer efeito para infecção urinária. Inclusive tem estudos na França que mostram o risco de reações alérgicas graves, inclusive maior risco de desenvolver câncer de bexiga, mas é amplamente vendido, divulgado na internet, por exemplo, de forma, na minha opinião, um pouco científica. Por exemplo, mesmo sendo mais comum em mulheres, todos podem sofrer de dor ao urinar. Com inclusive historinhas. Daniela, 34 anos. Minha experiência com ardor ao fazer xixi foi um pouco estranha. Aconteceu justo num feriado que fui pra praia com meu namorado. Ou seja, apelativo, né? Propaganda apelativa para que a mulher faça uso de uma medicação que não tem evidência e que possa levar, inclusive, ela a retardar a necessidade de uma avaliação da equipe de saúde da família para o uso de um antibiótico, talvez. Então, o risco que se tem, né? Propaganda em receituários médicos. Quantos receituários médicos às vezes não tem a propaganda, o nome do medicamento? Congressos. Quantos congressos não são financiados amplamente pela indústria farmacêutica? A pessoa chega com uma sacolinha, né? O mercadinho da indústria farmacêutica. Vários novos apoiadores de mesa, capinha de celular, canetinha, bloquinho de anotação, medicamento de amostra grátis, né? Tudo isso serve para promover o medicamento. Muitas vezes
longe da finalidade do medicamento, que seria promover a qualidade de vida e a saúde. No Brasil, o único congresso de grande porte não financiado pela indústria farmacêutica diretamente é o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Todos os outros congressos, quem entrar no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, quem financia muitas vezes os congressos é a própria Nestlé. Há um conflito de interesse? Não sei, vamos deixar a pergunta aí, né? Congresso, por exemplo, né? A festinha do congresso de osteoporose, todo mundo ganhou ali um ossinho para botar na cabeça, a pelvis, o homem, o fêmur, a mulher, né? É uma forma de prevenir, de promover, inclusive, uma doença que a gente chama de disease monitoring, que não é uma doença, que é um fator de risco. Incentivos, quem às vezes não foi no médico e ganhou um chequinho lá que ganha desconto para tal medicamento. Publicidade na rua, né? Diretamente ao consumidor. Publicidade na mídia. Tinha uma época que vinham, inclusive em algumas revistas, vinha a própria medicação. Por exemplo, Sedalmerc, ali, um analgésico, vem a amostra grátis na revista, para tu experimentar. Engov, vinha a amostra grátis na revista. Publicidade nesses programas de tarde, assim, Silvia Popovic, programas de auditório, né? O Viagra para a mulher, o uso de Viagra na mulher. Está lá a dona de casa com uma série de problemas conjugais. Bom, a solução é tomar o Viagra. Essa é a ideia de vender da indústria. Publicidade em farmácias. Viagra não é para uma noite, não é para um fim de semana, é para toda uma vida. Testes em revistas, né? O famoso teste agora da menopausa, andropausa, da menopausa masculina. Uma doença que não tem comprovação nenhuma de tu repor hormônio, né? Tá aí para tu fazer o teste, né? Testes diagnósticos. Mulher, no teu dia conhece de osteoporose. Palestra grátis, o exame custa 200, não sei ali que moeda é essa, isso daí na Guatemala. Prescrições erradas. A partir de 35 anos, todas as mulheres devem medir sua densidade mineral óssea. Exame complementar grátis, porém o medicamento não. Que evidência científica existe de que a mulher deva fazer um exame de osteoporose aos 35 anos? Todas as mulheres. Propaganda enganosa, diretamente ao consumidor. Campanha de antiparasitário na faculdade de medicina. Os estudantes de medicina são um grupo de risco que não tem acesso a água, esgoto, para fazer exame parasitológico grátis e ganhar uma medicação grátis. O famoso remédio de vermes todo ano. Truques publicitários, declarações falsas. GNPAX, a certeza de eficácia no tratamento da ansiedade. Que medicação pode dar uma certeza de eficácia? Truques publicitários, avaliação de variáveis secundárias. O ranelato de estrôncio teve efeitos significativos maiores que o alendronato, que é a medicação de escolha se a gente for tratar a osteoporose, na microestrutura da tíbia distal, incluindo as variáveis cortical e trabecular em mulheres. Ou seja, o que importa se na microestrutura da tíbia esse medicamento fez efeito? O que me importa é o desfecho dele. Ele reduziu fratura? Ele reduziu mortalidade? Reduziu internação? Esse desfecho secundário apenas serve a encher os olhos daqueles que acham que a medicação, o raloxifeno no caso, seja a primeira escolha. Então a gente tem que ter cuidado. Que desfecho a gente quer? Reduzir colesterol? Simplesmente, o medicamento reduz. Mas no fim, ele melhora, reduz internação por derrame, reduz internação por infarto, reduz mortalidade? É isso que importa. Que desfecho eu quero? Eu vou passar um pouco aqui, por exemplo, aqui, ó, truques de publicidade, manipulação de dados. Pessoas que tomaram, é uma medicação para dormir. Pessoas que tomaram o placebo, a pílula de farinha, tiveram 11% menos de sono de quem tomou a medicação. Porém, esse gráfico, na verdade, é assim. O gráfico real é assim. Olha a quantidade de diminuição de tempo. Tu tomou uma medicação que tem risco de dependência, tem risco de no idoso uma queda. Se sabe hoje que o benzodiazepínico, quem usa usuário crônico, tem maior risco de demência, de desenvolver déficit cognitivo no futuro. Dá para tu ganhar 11% a mais, alguns minutos a mais de sono, né? Truques, publicidades, potente, o Vioxx, né? Por exemplo, o Vioxx, essa é uma propaganda do Vioxx, responsável por 55 mil mortes ao longo de alguns anos. Que mais? Vamos lá aqui. Omissão de informações, mais uma propaganda do Vioxx. Alívio rápido da dor em menos de 45 minutos, menor risco cardiovascular. Porém, e o risco cardiovascular, gastrointestinal, né? E o risco cardiovascular? E o risco de derrame? Foi botado na publicação? Não. Aqui, por exemplo, ex-representante de vendas do antipsicótico. O que ele diz? As decisões desse tipo são simplesmente uma análise de custo-benefício realizado por alguém que está mais acima. A diabetes, o aumento de peso, com certeza existem no uso dessa medicação. Mas se começarmos a falar disso agora, perderemos milhões de dólares. Uso da escritura fina. Quem nunca leu a publicidade de uma medicação, e lá embaixo, em letras minúsculas, que tu precisa de uma lupa para ver,
tu tem os efeitos colaterais e as contraindicações. Uso de imagens, mais uma propaganda do Vioxx, uma patinadora no gelo. Uso de imagens para assustar. Você vai fazer, afinal, o teste do colesterol ou vai ser o seu exame final? Ou seja, né, incentivando as pessoas a fazerem o teste do colesterol, senão elas podem morrer. A foto de um cadáver. Há pouco tempo teve uma propaganda promovendo a cirurgia vascular, onde se botava fotos de uma perna trombosada. Varizes pode ser trombose. Toda pessoa vai ter que tem varizes tem que consultar com vascular? Eu questiono isso. Então, na promoção farmacêutica, se maximiza o benefício, se omite ou minimiza as informações sobre os riscos, não se compara com outros medicamentos e não se informa sobre custos. Também se tem a famosa visita médica e a publicidade pelo correio. E agora chamar atenção. Todo médico já teve provavelmente a visita de um representante da indústria farmacêutica. Então fique atento. Aquele seu amigo da indústria farmacêutica que sabe a data de aniversário sua, que sabe o seu time de futebol, que tem a simpatia, né, e geralmente de boa aparência, que chega para promover um medicamento, ele usa técnicas de marketing. A gente tem um vídeo que depois eu vou passar o link para vocês assistirem. Mas basicamente as técnicas de marketing são o seguinte. O representante da indústria chega para o médico. Ele usa de que argumentações? Por exemplo, ele vai chegar e perguntar para você. Você tem muitos pacientes que têm gastrite? Sim, tenho muitos pacientes que têm gastrite. Você tem interesse em estar atualizado sobre as últimas informações, os últimos lançamentos para o tratamento de gastrite? Claro, por que não? Você tem interesse em conhecer, então, o medicamento que eu tenho a promover? Sim, não tem problema. Daí, em meio a tudo isso, o que se vai falar? O professor Gilberto, da gastroenterologia, recomenda muito esse fármaco, ou seja, o Gastrofin, que eu estou promovendo, né? O Gastrofin é o mais prescrito atualmente para essa indicação. Geralmente vai te entregar uma amostra grátis. E a gente sabe que gentileza gera gentileza. A gente tem uma necessidade, às vezes, de retribuir. Então, aí aquele geração de compromisso coerente. Então, o doutor necessita conhecer os tratamentos? Sim. O doutor gostaria de que falasse sobre o nosso fármaco? Sim. E, bom, então, no fim, o doutor utilizará o nosso fármaco para seus pacientes? Vamos experimentar, né? Por que não? Essas são técnicas de persuasão, treinamentos de marketing que chegam pra gente. Se a gente não está atento a isso, a gente corre o risco de cair nisso sem estudar realmente se aquele medicamento funciona ou não funciona para o caso. Como que a gente se contrapõe a isso, então? Primeiro, a regulação. A gente está encerrando agora. Primeiro, a regulação, ou seja, Prefeitura Municipal de Florianópolis, normativa, nenhum representante da indústria farmacêutica pode entrar e divulgar o medicamento dentro das unidades de saúde. Grupo Hospitalar Conceição. Nenhum representante da indústria farmacêutica pode entrar e divulgar nos consultórios, nas dependências do hospital, aquele medicamento, ou fazer promoção farmacêutica, marketing farmacêutico dentro de toda a estrutura do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre. Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nenhum representante da indústria farmacêutica pode circular nos ambulatórios e nos consultórios médicos. Porém, pode fazer uma palestra uma vez por mês no auditório do hospital. Holanda. O representante pode visitar o médico, mas a agência reguladora holandesa manda um representante do governo, né, no caso, da agência reguladora, tentando se contrapor e dizer, olha, as últimas medicações, as últimas evidências são essas em relação a esses medicamentos. É uma forma de ter uma segunda informação. Algumas faculdades de medicina proíbem a indústria farmacêutica de financiar eventos. Então, são coisas a serem discutidas em abertas. A proibição das amostras grátis, por exemplo, é uma discussão que a Anvisa está fazendo. Será que somos favoráveis ou não? Quais são os prós e contras? Então, tem que regulamentar. E principalmente no ensino. A gente não pode expor os nossos estudantes, futuros profissionais, desde cedo a influência de marketing de forma acrítica. Pelo menos a gente tem que ter uma visão crítica do que está acontecendo. Códigos de conduta, participação em campanhas contra o excesso, né? Não é contra a indústria farmacêutica, mas contra o excesso da indústria farmacêutica. O marketing excessivo que leva à prescrição, à criação de doenças e à medicalização. Mais pesquisa sobre essa promoção farmacêutica. O papel do movimento estudantil, a educação, saber o médico, saber onde buscar a informação científica, aonde ele deve buscar a informação de qualidade mais isenta possível da influência da indústria. Analisar criticamente a propaganda. Isso são formas da gente se contrapor ao marketing, muitas vezes, prejudicial da indústria farmacêutica.
Então, por exemplo, a Associação Americana de Estudantes de Medicina tem uma campanha chamada Pharm Free, que discute isso. O Pharmacritics, que é o www.nogracias.eu, provavelmente essa apresentação vai estar disponível para vocês, né? Vocês vão poder acessar e tá ali os sites para vocês entrarem e conhecerem. É uma associação europeia que busca discutir isso que a gente está fazendo agora, a influência da indústria farmacêutica. Até faz algumas jornadas. Essa jornada agora em Barcelona, de março de 2012, que vai trabalhar as questões da influência da indústria farmacêutica nos estudantes e no médico. Saber e conhecer fontes de informação independentes, que são aquelas não financiadas pela indústria farmacêutica, que promovam o uso racional de medicamentos e que tenham avaliações imparciais e recomendações práticas baseadas em comparações entre diversas alternativas farmacêuticas. A Sociedade Internacional de Boletins de Medicamentos é uma forma de tu acessar isso. E daí eu vou colocar, por exemplo, um exemplo. Quando a gente pegar as últimas diretrizes de tratamento de hipertensão no Brasil, que foram lançadas, se eu não me engano, em 2011, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. No final delas, a gente vai ter uma relação de conflito de interesse. O nome de todos os autores e tabelinhas onde ele ou fez palestra para a indústria, participou de pesquisa, ou é acionista da indústria farmacêutica. Então, quando a gente lê a informação e vê quem é o autor, é importante se remeter ao conflito de interesse que ele assinou. Se aquilo que ele está falando possa ter algum viés, a gente tem que estar atento e ter uma visão crítica. Um exemplo, por exemplo, é um capítulo que fala do possível tratamento medicamentoso para pré-hipertensão, para a hipertensão normal alta. Se a gente vê o autor, ele inclusive tem ações na indústria farmacêutica. Que interesse tem? Não sei, a gente pode questionar. Então aqui é uma série de sites que eu vou passar para vocês que estão aí disponíveis para vocês acessarem de fontes de informação independente. Muito interessante, vale a pena conhecer. A No Free Lunch também, que é uma entidade americana que trabalha nisso. Lá vocês vão ter acesso, inclusive, às planilhas de custos da indústria farmacêutica, com quanto ela investe em marketing, quanto ela investe em pesquisa. Sites do Canadá, da Austrália, da França, da Inglaterra, da Bélgica, uma série de sites bem interessantes e divulgar principalmente o tripdatabase.com. A gente, como médico e prescritor, a gente tem que aprender a fazer a busca da informação rápida. Estou na consulta, estou com a dúvida, abro a internet, por isso a internet tem que ter nos consultórios, isso não dá, estamos no século XXI, né? Vamos lá, internet nos consultórios das unidades de saúde da família. Para eu poder, na hora, acessar e ver a última informação científica para eu poder dar a resposta. Você não vai ter todas as respostas para o teu paciente, mas tem que saber buscar a informação de forma rápida. E aqui uma brincadeira, né? Diga não às drogas e a professora perguntando para as crianças: já tomaram sua Ritalina hoje, crianças? Então, para finalizar, eu ia falar também, esqueci de falar um pouco agora, né, só rapidamente, assim, de uma propaganda que está atual agora. Por exemplo, a revista Veja desse mês mostra uma pessoa com depressão e uma foto muito, né, bem feita pelo marketing, de tirando uma couraça onde aparece uma pessoa feliz. A cura para a depressão. E uma série de outras capas, se a gente for ver, promovem medicamentos. Há alguns anos atrás, a revista Veja publica uma capa, a Pílula da Barriga. A Pílula da Barriga foi lançada, tinha efeitos na redução da gordura abdominal, porém, tinha um efeito secundário que era banal inicialmente, que se tornou um problema. Aumentava o risco de suicídio. Mas a revista Veja promoveu aquilo como uma grande panaceia. A última capa contra, por exemplo, o uso medicinal da maconha, que tem sido aprovado nos Estados Unidos. É um marketing da indústria. As capas que falam, por exemplo, de vacinas de HPV, que é poucas evidências sobre elas, a cura da enxaqueca, uma medicação às vezes que é promovida como a cura da enxaqueca. Se a gente pegar quem financia a Veja, provavelmente a gente vai encontrar que muito desse dinheiro vem da indústria farmacêutica. Então é para a gente estar atento. E daí é uma dica. Num consultório, numa unidade de saúde, a gente tem que promover informação independente. E algumas revistas, alguns jornais não promovem essa formação independente. Então, evitar que ele esteja disponível para o seu público, né, na sala de espera, por exemplo. Ou que aquela televisão esteja ligada num canal de rede nacional, Record, Globo. Por que passar um canal educativo, né? Em casa a pessoa pode acessar o canal que quiser. Mas numa unidade de saúde a gente tem que promover informação independente. A gente tem que promover uma forma diferente de informação que muitas vezes na grande mídia ela não tem. Então, ficando a dica aí que também tem a ver com isso. E pensar seriamente em restringir a presença do representante da indústria farmacêutica
nas unidades de saúde dos municípios, se discutir isso, discutir esse representante, a influência dele nas reuniões dos médicos, reuniões clínicas, e começar a questionar. Eu acho que essa é a ideia, é sensibilizar vocês para isso. Obrigado, e agora eu vou estar disponível para